A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. A Bíblia, um livro, a palavra de Deus, a boca do próprio Deus, falando com o seu povo, falando com todo aquele que acredita, que crê que verdadeiramente Deus existe, que Ele é galardoador, que Ele luta pelos seus. O Senhor Jesus Cristo, Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O motivo da minha pessoa não me envolver muito com evangélicos, com igreja, com templos. Deus sabe os meus motivos. E o que me levou ainda mais a me afastar de algumas denominações cristãs é porque eu conheço. A palavra fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando o apóstolo João, ele estava preso, que todos os homens que se encontravam com ele na ilha de Patmos, já acreditava que seriam todos esquecidos e mortos ali naquele local. O apóstolo João, ele teve uma visão futura, onde na visão o próprio Jesus, quem é Jesus? A verdade. O próprio Jesus apareceu para João e ordenou com que ele viesse ministrar para quem estava com ele ali. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra do Evangelho, a verdade. O Evangelho é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Então, todo aquele que conhece Jesus, ele é liberto de tudo aquilo que aprisiona o homem, liberto das grades psicológicas, liberto das cadeias do coração, liberto do ódio, liberto do rancor, da alma, da amargura, liberto de tudo aquilo que pode aprisionar o homem. Quem pode libertar? Jesus, que segundo ele nos ensinou, ele é a própria verdade. Não existe uma outra verdade que não seja Cristo. Jesus Cristo, ele é a verdade. Porém, a verdade, ela não está enganjada apenas em um texto, uma palavra de um homem. Não. A verdade, ela tem que ser vivida, sem engano. Nenhum tipo de engano. Esse é o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, ele fala o quê? Aquele que faz a um desses pequeninos, a mim me faz. Se nós conhecemos o Evangelho,
se supostamente somos conhecedores da verdade, que é Jesus. E como a gente está vendo pequenino, imagem e semelhança nossa, quando a gente olha para alguém na rua, a gente sabe que ali não é o próprio Jesus, mas é a semelhança de Jesus. Se Jesus diz, façai-vos a um destes pequeninos em memória de mim, e a gente não faz, qual verdade está tendo nisso aí? Cadê Jesus? Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, povo de Deus? Está começando a compreender o mistério. O evangelho, muitas das vezes, hoje em dia, ele está sendo apenas apregoado por pessoas que estudou, mas ela verdadeiramente não conhece o evangelho, não conhece Jesus, não conhece a verdade. Então, se eu conheço o evangelho segundo Jesus, se eu conheço as escrituras segundo o mestre me ensinou, se eu conheço a Bíblia, a palavra, quem é a palavra? No início se fez verbo, e o verbo se fez vida. Quem é o verbo? É Cristo. Se eu conheço o verbo, que foi palavra, que se transformou em vida, e que é a verdade, eu tenho que viver pautado na verdade da Escritura, que é Cristo, que é Jesus. Jesus Cristo é o Evangelho. Jesus Cristo, ele deixou a verdade implantada aqui no Evangelho. Para todo aquele que for sábio, vejam e creiam e viva segundo a verdade. Se não tiver pautado no Evangelho, é engano, não é a verdade. E se tiver apregoando a verdade apenas de lábios, mas não está vivendo segundo o Evangelho, não tem nada de Cristo nisso daí. Estão fazendo semelhante a quem? Mais uma vez, os fariseus, irmão. Os fariseus é que sabia de cor e sorteado, como diz o ditado. Os fariseus sabiam tudo direitinho, mas eles não colocavam nada em prática. E quando ele via você e eu fazendo errado, eles ainda queriam impor de toda forma, maneira e circunstância que nós estávamos errados e que tinha que fazer conforme eles aprenderam na teoria, mas não puseram em prática. Tá entendendo? Livro fechado. Um livro abriu a palavra de Deus, a boca de Deus falando com o seu povo, mergulhou de cabeça, passou a mastigar o rolo santo. Você está conhecendo a verdade. Então, se conhecer a verdade, é fato que a verdade vai te libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando pensou que não, veio uma carta para aquela ilha de Patmos, lá onde estava todo mundo aprisionado há anos, com um novo decreto dizendo: todos os cativos serão libertos. Olha, todos os cativos serão libertos. Então a revelação do apóstolo João, segundo Cristo, Jesus, a respeito da verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porém, a verdade só liberta quando a pessoa quer conhecer, quer buscar. Amém, povo de Deus? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é uma verdade apenas de alguém perguntar algo a você e você dizer é X, é X, é X. É uma verdade. Louvável, está de parabéns, já não está no caminho do engano, já não está na mentira. Mas a verdade não se trata apenas de uma simples verdade, não. A verdade é Cristo. Jesus é a verdade. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não adulterarás. Isso são mandamentos vindo de Deus. Jesus Cristo, juntamente com o Pai, foi quem impôs. Isso é a verdade. É você ver o malfeitor querer te matar e você não poder matar ele. Você conhece a verdade. Se ele é seu semelhante, como é que você vai matar um abençoadinho desse? Como é que você vai adulterar se a palavra diz não adulterarás, não furtarás, não roubarás? É o evangelho, a verdade. Amém, povo de Deus? Agora eu vou deixar uma meditação para os meus irmãos. Aí foi só um pequeno entendimento que eu tenho, porque eu conheço.
o evangelho segundo Jesus. E eu não vou deixar fariseu implantar uma falsa doutrina na minha mente, porque eu não aprendi o evangelho de homem algum. Eu aprendi o evangelho mediante revelação de Jesus. Na cadeia, foi na cadeia, não foi na rua não. Não foi na rua. Sinceramente, quer que eu fale? Na rua só tive quebra de cabeça com igreja. Com igreja só tive quebra de cabeça, dor de cabeça e decepção. Se eu fosse deixar o Cristo que mora aqui dentro de mim sair para fora por causa das injúrias, das calúnias, do engano que muitos fariseus apregou aí assim me abaixo, eu tava era lascado, meu irmão. No bem popular, eu tava era lascado. Eu tava na prisão de novo, eu tava na cadeia de novo, já tinha sido enforcado na cadeia, já tinha sido morto na cadeia. Só que como eu aprendi o evangelho segundo Cristo, Jesus, o princípio, o fim, o alfa e o ômega, é que eu sou uma pessoa resistente, porque eu sei que tudo isso é prova, é provação. Como eu não aprendi do homem, eu sei quem é o meu mestre, eu sei quem é o meu pastor, eu sei quem é o meu guia, e eu sei quem é que briga, luta por mim diariamente, Cristo. E quando ele não vem, ele envia seu arcanjo para poder me arrancar da mão das garras das trevas. É assim desde criancinha, só que lamentavelmente eu só conheci o evangelho na prisão. Mas a prisão foi o lugar melhor do mundo para me aprender, porque eu sei que é tudo verdade, que se não fosse ele, eu não estava mais aqui contando história. Amém? Vamos buscar, vamos se aprofundar. Livro de Juízes, capítulo 13, a partir do versículo 3, apenas alguns versículos. Amém? Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Amém, povo de Deus? Palavra forte. A palavra forte. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Quem é o menino nazireu? Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Eis que és estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sob cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado desde o ventre da sua mãe. Amém, povo de Deus? Tá vendo que palavra forte, povo de Deus? Eu conheço o evangelho, como que eu falei. Igreja, denominação, esse negócio aí, né? Que tem aí um monte aí de placa. É placa aqui, é placa acolá. É placa aqui, placa acolá, placa aqui, placa acolá. Mas não tá vivendo o evangelho. Pode até apregoar, os fariseus apregoavam, mas viver pautado no evangelho, não vi. Depois de muitos anos, quando eu já estava pensando em dar um chute no balde e desistir, que eu pensava que já estava associando tudo a uma cachorrada só. Não vou mentir para ninguém, para agradar. Foi que eu conheci um pastor verdadeiro e eu vivo debaixo da direção desse grande homem de Deus, né? Mas eu vou dizer, quando que eu estava em 2013,
no presídio de Tobias Barreto, eu estava envenenado pela minha comida. Pronto, 33 quilos de peso. Já estava fedendo. Já estava caminhando para a morte. Já tinha tido uma relação de morar uns dias com as duas Dona Mariazinha da vida aí. Mas o que eu acho interessante de tudo é que eu nunca tive negócio de preservativo, essas coisas aí. Nunca tive esse negócio de preservativo comigo. E eu nunca consegui ser pai. Nunca. Tive namoradinha que queria ser pai, juntamente com namoradinhas e mais namoradinhas aí para cima e para baixo. Mas Deus, ele nunca tinha me dado um filho. Até parecia que eu já não podia fazer filho. Eu acreditava que eu não podia fazer filho e eu acredito até hoje, eu não passo filho. Eu acredito que eu não posso fazer filho mesmo, né? Só que aí, veja os mistérios. Não conhecia o evangelho. Ouvia falar de Deus, tinha uma falsa sensação que ele não existia, que não existia nada e que era tudo a vera mesmo, que o negócio era doido e pronto. Sendo que o Supremo Maior, ele já tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe para fazer isso, apregoar o evangelho. Mas eu não conhecia, eu não sabia. Entrei de gaiato no navio e fui pro crime. Quando eu fui pro crime, eu entrei no crime de cabeça porque eu acreditava que eu não ia ter mais vida pela frente. Então, eu já usava droga. Se era crack, eu já fumava abusivamente, já para ver se eu dava overdose e morria. Cocaína, a mesma coisa. Foi sempre assim, sempre tentei me matar na droga. Eu usava muito a droga. E daí o que aconteceu? Na minha última prisão, eu fiquei enquadrado por diversos carros de polícia no centro de Aracaju, só fuzil na minha cara, e eu vendo que eu ia morrer naquela hora, e de repente o Espírito de Deus se apoderou de mim e me deu a fé naquele momento. Entendeu? Eu já tinha um pouco de fé, mas ele me encheu de fé, e eu disse: Deus, não deixa eu morrer aqui não. E assim foi feito. Abri o vidro do carro, o carro já cercado por diversas caminhonetes da polícia na época, meia-noite no centro de Aracaju. E quando eu tirei o cinto de segurança com o revólver na cintura, os policiais estavam armados, eu não estou. Me puxaram para fora do carro, pela janela, e começou uma tortura de meia-noite até 6 horas da manhã. Glórias a Deus, aleluia. Não foi pelo amor ao evangelho, foi pelos meus erros, pelos meus pecados, né? E aí cheguei à cadeia, quando que foi em 2013, fui preso em 2011, 2013 para 2014, os inimigos já tinham tentado me matar de todas as formas e não conseguia. Mas quanto mais eles tentavam me matar, mais humilde eu ficava. Quanto mais eles tentavam me matar, mais legal eu ficava. Quanto mais eles tentavam tirar a minha vida, mais fé Jesus me dava para eu suportar. E eu tive que suportar, porque eu sabia que se a minha pessoa fosse bater de frente com os tubarões de grande porte, eu ia ser executado. Então eu tive que ser manso e humilde de coração, como a palavra nos ensina a ser. Então o que aconteceu? Fui envenenado. Dentro de 3 dias fiz 3 pedidos a Deus. Falei: Deus, o Senhor, se você for verdadeiramente Deus, tire eu com vida daqui e me leve lá para a glória, para me fazer o exame quando chegar lá. E quando chegar lá, que marque meu exame para ver o que é que eu tenho. Quero saber o que é que eu tenho, né? E vou pedir outra coisa para o Senhor, meu Deus, que eu sempre quis ter, mas nunca tinha tido. Me dê um filho, Deus. Repara o que eu pedi a Deus. Veja bem a situação se conectando, semelhante ao quebra-cabeça. Me dê um filho, Pai. Me dê um filho, uma filha. Ou um filho ou uma filha, o Senhor me dê. Para mim, quando sair daqui desse lugar, eu sair com a mente focada em ser crente, em fazer a sua vontade, fazer a obra de Deus. Para quando eu sair na rua, não precisar mais tirar a vida de ninguém, não precisar mais voltar para o crime. Me dê uma filha, me dê um filho, meu Deus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, me dê um filho, pai. Dentro de 3 dias, foi 4 dias no máximo, moço pedido já foi começar, já começou ele se encaixar um no outro ali. Aí fui transferido logo com 3 dias. No 3º dia mesmo, quando eu cheguei na unidade, a mulher já marcou um exame. No 4º dia, foi 5º, eu fiz um exame, já acusou a doença. Beleza. Pedi a Deus um filho. Agora veja bem, irmão, como é que você vai pedir um filho a Deus? Veja bem, como é que você vai pedir um filho para Deus se você nem mulher tem, meu irmão? Quando não tinha mulher, não. Não tinha. Tinha umas namoradinhas que tinha ido me visitar na cadeia, tinha abandonado. Quando viu que o sapato apertou, me deixou sozinho ao léu. Me deixou sozinho ao léu e eu fiquei sozinho ao léu na prisão, né? E aí como é você pedir um filho a uma esposa sua, que você já mora com ela há 2, 3 anos, mulher, me dê um filho, vamos fazer um filho. Se os dois for regular e conectar o sangue, engravida, você está pedindo a sua própria mulher. Mas como é que você vai pedir um filho para Deus? Veja bem o que é fé e o que é propósito, mistério de Deus. Você vai pedir um filho para Deus se você nem mulher tem, meu irmão. Você não tem mulher, você não tem namorada, você não conhece ninguém que esteja disponível para te visitar na cadeia e você vai pedir um filho para Deus? É loucura. Mas a loucura do evangelho, segundo os homens, é loucura. Para Deus é sabedoria, sinônimo de fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, porém a certeza do fato que você espera. E eu pedi um filho para Deus, mas eu pedi um filho para Deus sendo que nem namorada eu tinha. Nem namorada eu tinha. Aí eu faço, Deus, você já me trouxe para cá, já marcou o exame, já estou em glória, daqui um dia eu estou bom. E agora como é que vai ser? Aí Deus diz, agora segura a onda que você vai passar por um apertozinho um pouquinho. Veja bem o que eu passei. Fiz o exame no 5º, 6º dia. Constatou o quê? Tuberculose. Pronto, os agentes já disseram que você não pode ficar aqui não. Vai para quarentena. Fui para quarentena. A quarentena foi na mesma cela dos caras. A quarentena foi na mesma cela que os caras tentou me enforcar em 2011, no finalzinho. Na mesma cela foi a cela da quarentena. Eu disse, você me tirou de lá, Jesus. Você me tirou de lá para me ser morto aqui de novo. Não, mentira. Deus, ele não faz isso não. Deus não leva ninguém para cocó não. Deus não arma esparrela para ninguém não. Ali era só o princípio do mistério na minha vida. Deus me trouxe de novo, marcou o exame para me cumprir a quarentena, para não ficar juntamente com os outros companheiros. Já me jogou na mesma cela solitária. Fiquei na cela solitária lá, né? Tuberculoso. Nisso eu tinha um parceiro da Coroa do Meio, um monte de gente boa ele, né? Ele disse, ei, Cezinha, já falou com sua família? Falei, não, vou mandar um telefone aí para você. Mandou um telefone para mim, dentro da tranca. Repare o mistério de Deus. Mandou o telefone para mim, da tranca. Quando mandou o bendito telefone para mim, né? O que aconteceu? Liguei para minha família, da minha família já conheci uma outra coleguinha pelo telefone. A coleguinha disse, e você, agora como é que vai ser? Quando você sair vai arrepiar, né? Vai arregaçar, né? Eu falei, não, minha irmã, Deus existe. Deus existe, ele é verdadeiro. E eu fiz um voto com ele. Fiz um voto com ele, disse para ele se ele me tirasse de lá de Tubia Barreto, me trouxesse para aqui para Glória, marcasse meu exame e me desse um filho, para quando eu sair não precisar mais de crime de nada, ou ia servir a ele pelo resto da minha vida. Aí a menina gostava de quem era criminoso, ela disse, pois eu não vou aí não. Falei, beleza, tranquilo. Ela disse, mas eu tenho uma amiga minha que vai. Eu disse, deixa eu conhecer ela. Conheci a cidadã. Eu conheci a cidadã e de repente, sabe o que aconteceu? Essa cidadã disse, eu vou aí ver você. Eu vou aí te ver. Eu disse, vem nada, eu vou te ver. Perante a Deus do céu, falei com a menina hoje. No outro dia,
Ou foi com 2, 3 dias, era final de semana, a visita, a menina já vem. Sabe onde foi que eu fiz a minha filha? Foi na mesma cela que os caras iam me executar. Só que eu só tive um vínculo de 2 meses a 3 meses com a mãe da minha filha. 2 meses a 3 meses foi o tempo certo para ela aparecer gestante. Minha filha é nazireu de Deus. Nazireia. Minha filha é uma nazireu consagrada desde o ventre da mãe. Jesus Cristo que me deu a minha filha para poder mostrar para mim que era fiel a mim, para mim ser fiel ao Evangelho e nunca mais me afastar do Evangelho. Então é por isso tanto suporte, tanta coisa, porque eu creio. A minha filha veio fruto da fé, de uma fé verdadeira, né? Hoje em dia minha filha vai fazer 7 anos, vai fazer 6 anos de liberdade, minha filha vai fazer 7 anos de vida. Então veja como que é as coisas de Deus. Minha filha nazireia de Deus, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Já levei para a praia, fiz uma oração, né, e apresentei minha filha a Deus na praia. Mas por que, César, você apresentou sua filha na praia? Vou dizer, vou ser sincero e transparente. Um dia fui todo cheio de fé para um culto de uma igreja que eu acreditava no trabalho de um cidadão que se intitula pastor. Se intitula, para mim só se intitula. Só se intitula, eu digo logo. E aí sabe o que aconteceu? É para mim daí. Não. A igreja, eu nunca vi a igreja quebrar tanta coisa em um dia só. De mentira, falcatruagem, igreja, templo rico, não precisa não, meu irmão, de tanta safadeza não. Só para colocar a mão no bolso dos fiéis, lesando a fé dos outros. Como eu conheço o evangelho, teve um dia que eu tive que parar o culto com tanto pede do demônio. Pede. Aí eu parei o culto e disse, Senhor, ele sim, irmão, pode ficar à vontade. Falei, Senhor, eu pego o dinheiro, mas eu não dizimo na igreja não. Nem tão pouco oferto, só oferto quando eu sinto no coração. No dizimo não, na igreja não. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, na minha Bíblia, ela fala claramente que se tiver um pequenininho em dificuldade, você fazer aquele pequenininho, você já está fazendo ao próprio Deus, ao próprio Jesus. Aquele que faz um desses pequenos no meu nome, a mim me faz. Então, quando eu vejo que tem um irmão passando fome, eu vou ajudar o irmão que está passando fome. A palavra de Deus fala que o dízimo e a oferta é para manutenção da casa de Deus. E a ovelha, se você tem a ovelha está no pasto, está precisando comprar ração, está precisando comprar remédio, a manutenção das suas ovelhas, você vai deixar suas ovelhas morrer de fome? Não vai. Então é o que eu faço. Aí sabe o que aconteceu? Falou um monte na igreja, me humilhou, me maltratou. Só que ele como um líder e eu como um pequenininho sem título nenhum, cruzei minhas pernas e esperei o culto acabar. Quando o culto acabou, eu fui até... Não, minto. Antes do culto acabar. Antes do culto acabar, eu peguei minha filha pela mão, porque eu tinha levado minha filha nesse culto, nesse dia, apenas para apresentar a Deus no altar. Como eu sei que minha filha é uma consagrada desde o ventre, nazireia, tem que passar por isso, né? Só que o que eu passei foi constrangimento. Quando eu fui no altar, pastor, tá aqui minha filha, né? Consagrada a Deus desde o ventre da mãe dela. Então, eu vim pedir para o Senhor consagrar minha filha, para o Senhor apresentar minha filha no altar, né, a Deus. Sabe o que o pastor disse para mim na igreja? Congregação cheia de gente. Quer dizer que para dizimar e ofertar, você não dizima nem oferta aqui, mas para poder vir trazer sua filha, para poder apresentar a Deus no altar, você traz, né? Hoje não é dia de apresentação não. Se você quiser que eu apresente sua filha, venha domingo. Meu irmão, foi a pior das apunhaladas que eu peguei, logo no coração, assim de frente. Tá, eu disse, gente, que pastor é esse, meu irmão? Quer dizer que porque eu me manifestei em prol de dizer a forma que eu pagava o meu dízimo, ele
Já começou a me humilhar lá na frente e agora soltou com essa pouco boa aí. Olha, Jesus, que negócio. Parei de ir na igreja, meu irmão. Como é que eu conheço o evangelho de Deus? Eu conheço o evangelho segundo Jesus Cristo ensinou. A verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O evangelho pautado em Cristo é o que eu conheço. Amarás até os teus inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Façai bom desses pequeninos no meu nome que a mim me faz. E eu sofri uma adversidade aí foi algo adverso. Eu tô indo acreditando que o pastor vai pegar na mão da minha filha, apresentar ela a Deus no altar, que nada, foi humilhado. Então como é que eu vou sair da minha casa para poder ir para certos templos? Eu não vou não, meu irmão, porque não é segundo Jesus não, o ensino desses caras não, o ensino desses caras é segundo o dinheiro, só que é o dinheiro das ovelhinhas. Só que é o dinheirinho das ovelhinhas. Quebrar isso, quebrar aquilo, quebrar... Não, meu irmão. Pelo amor de Deus, tem que ser pautado aqui, ó. 8:32. João. Vamos lá. João. Aí diz, eu sou arrogante. Eu sou arrogante. Arrogante é eu saber que a minha filha é uma escolhida por Deus desde o ventre da mãe dela. Né? Antes dela nascer, eu já tinha pedido a Deus. Como é que a pessoa vai pedir uma filha a Deus sem nem mulher ter, nem namorada tinha? E Deus dá. Eu conheço o evangelho, meu irmão. Eu me afastei com tanta trairagem que eu vi dentro da própria igreja. Os templos levantados por mão de homem, mas eu conheço o evangelho. Foi o motivo crucial para minha volta a Cristo. Porque Jesus Cristo, ele mesmo permite com que a ovelha venha sair momentaneamente do aprisco, mas depois ele mesmo chega ao Pai e diz, agora eu quero reavê-la. E ele mesmo traz de volta ao aprisco. Só que eu estou procurando um aprisco para mim poder congregar, mas não tem. Não tem, porque eu não vou congregar em certas denominações. Não vou, meu irmão, de fariseu não. Fariseu fica no cantinho do fariseu e eu fico no meu canto. Quer que eu diga a realidade? Quando eu passo por um fariseu na rua, nem para ele eu olho, meu irmão. Não olho não. Oro por ele da minha casa, busco o evangelho, peço a Deus para ensinar ele conforme a verdade, mas eu vou dar crédito do meu tempo para fariseu, meu irmão. Cara que conhece o evangelho, vive pautado na palavra de Deus, na teoria, mas não adulterando com mulher casada. Não, meu irmão, eu não vou não para essas patifarias daí não, isso é patifaria. Coloca lá o nome de Deus na frente, quando não é de Deus é de Jesus, é isso e aquilo, mas é só cachorrada. Eu vou para esse meio, eu sou o crente, é pautado no evangelho, ó, de Jesus. 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. A palavra é a verdade. Mas embaixo um pouco. Oito 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiro